Quero falar hoje à noite sobre este assunto, o preço da obra missionária. Há muitas aldeias e povoados que literalmente estão pedindo missionários para irem até onde estão, viverem entre eles e lhes ensinar a palavra de Deus. Eu mesmo, nas visitas que faço nas aldeias, quase todos os meses eu estou numa aldeia diferente. Esse é um clamor repetido que eu ouço de muitos povos, mas não tem ninguém para ir. Somos um número avantajado de cristãos, por exemplo, no Brasil, mas nossas escolas missionárias estão sublotadas. Poucos missionários, poucos candidatos para realizar esta grande tarefa. Um índio chamado Matapi é um chefe de uma das aldeias da tribo Wayampi. Essa tribo habita aquela região do Amapá, o Oiapoque ali. O Matapi uma vez pediu para que nós, a Missão Nova Tribos, enviássemos missionários para morar entre eles. E o missionário disse: me dê um tempo, eu preciso verificar se nós temos alguém para ir. E depois daquele tempo, a resposta para o Matapi foi essa: infelizmente, nós não podemos atender ao seu pedido, nós não temos missionários para enviar. Sabe o que o Matapi disse? Ele disse, com grande abatimento no seu coração: eu sou mesmo um desgraçado, porque nenhum missionário quer morar na minha aldeia. Um índio Yanomami, certa vez, perguntou aos missionários, num vídeo que ele gravava e que seria veiculado nas muitas igrejas, essa era a mensagem que esse índio que vive isolado nas selvas brasileiras e venezuelanas, esse índio perguntou: por que é que vocês não vêm até nós? Por que é que vocês não vêm até nós? A pergunta mais feita entre os povos recém-alcançados ao redor do mundo, aqueles povos que ouviram o Evangelho recentemente, que conheceram a Jesus Cristo, a pergunta mais feita é esta: se há tantos que conhecem o Evangelho em suas terras, por que tão poucos vêm até nós? Ou, se entre vocês há o Evangelho há tantos anos, por que só agora o Evangelho chegou até nós? Irmãos, por que tantos povos são pedintes por missionários, mas tão poucos são os missionários que se levantam para ir até esses povos? Essa é uma pergunta que deve fazer parte da nossa reflexão como igreja. Porque Deus não deu a nenhuma outra organização, ONG, instituição, indivíduos, a responsabilidade de pregar o Evangelho, senão unicamente a nós, igreja dele. Por que é que ainda há tantas lacunas geográficas, há tantos vazios, onde o Evangelho ainda não chegou, se há tantos de nós que realmente pode se entregar ao Senhor e ser boca de Deus para comunicar o Evangelho nesses lugares? Escutem essa história. Alguns dos irmãos já escutaram, porque eu mesmo já a mencionei aqui há alguns anos atrás, mas como nossa igreja sempre tem irmãos novos, eu gostaria de recontar a história que é dita por mim, mas é narrada por minha esposa, pela Simone. A história intitulada Renúncia por um Sapo, que a doutora Simone Botileiro narra assim: eu estava no final do plantão no Hospital Dia, quando chegou um paciente muito especial, Kleber. Era um jovem biólogo, muito inteligente e que se expressava muito bem.
trabalhava na região norte do Mato Grosso, no sul do Amazonas e no Tocantins. Estava com uma leishmaniose na região dorsal há 1 ano, sem tratamento. Por quê? Kleber nos disse que não podia parar o que estava fazendo a fim de se tratar. Mas o que você estava fazendo? Eu perguntei. Kleber estava na mata fechada, correndo riscos todos os dias. Por 7 vezes ficou em situação de grande perigo com onças, sem falar das cobras, aranhas e outros bichos, porque Kleber queria cumprir a sua missão, descrever um anfíbio transparente que só vivia naquela região. Ao falar desse anfíbio, Kleber quase chorava. Ele falava com tanta empolgação dos sapos cururus, que todos nós do plantão ficamos quietos para ouvir-lhe. Ele disse: sem os sapos, a vida humana não existiria na terra, pois eles, na cadeia alimentar, mantêm o equilíbrio, ou seja, cada sapo cururu come cerca de 1000 insetos por dia. E Kleber continuou falando empolgadamente. E Kleber nem se importou com o que uma leishmaniose não tratada poderia lhe causar daqui a 10 ou 20 anos, voltando e acometendo o seu nariz ou as suas orelhas. Mas como ele mesmo disse, eu estou envolvido nesse trabalho e alguém tem que se arriscar, alguém tem que ir lá fazer isso e eu tenho prazer. Fecha aspas da descrição que Simone fez do Kleber. O exemplo desse rapaz nos inspira e realmente nos faz pensar sobre Deus, sobre a sua obra e inclusive sobre nós mesmos. Irmãos, nós precisamos falar mais de missões. Nós precisamos, como igreja, falar mais sobre o desafio de se entregar ao Senhor, para ser um missionário, para ser usado por Deus, ir aos povos que estão aqui no Brasil, mas ir também além mar, para pregar o Evangelho, para fazer conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos falar mais para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, sobre o desafio de dar a sua vida para a obra missionária. Esse é um discurso que não pode se calar. Até onde nós estamos dispostos a ir para realizar o propósito de Deus? Até quanto estamos dispostos a investir nesta obra para que o glorioso nome do Salvador seja mesmo conhecido e as pessoas sejam salvas da perdição eterna de si mesmos e conheçam a Jesus Cristo? Deixe-me te perguntar, você é crente em Jesus Cristo, tem a sua salvação garantida, não há o que perder, não importa o que nos aconteça, não há o que perder, nós estamos seguros com Cristo. Se Deus chegasse para você e dissesse: olha, meu servo, eu quero que você literalmente dê a sua vida, que você literalmente morra, para que eu salve alguém. Você faria isso? Pensa comigo, você faria isso? Eu tenho feito essa pergunta para os nossos missionários de campo. Chego nas aldeias, aquele povo envolvido em pagelança, em feitiçarias, em magias, um povo completamente alheio à verdade de Deus. E eu tenho perguntado para os missionários, se fosse necessário, se esse fosse o preço de você literalmente morrer para que essas pessoas conhecessem a Cristo, você daria a sua vida? Eu pergunto a você, você daria literalmente a sua vida? Eu estou certo que a maioria aqui diria que sim. Eu morreria. Mas sabe, irmãos,
O que Deus está pedindo de nós, no geral, não é a nossa morte física, mas é a morte do nosso eu, é a morte da nossa vontade, é a nossa entrega irrestrita para Deus. Essa é a morte que Deus quer ver, para que Ele levante um exército de missionários, para que o evangelho dele seja pregado. Aliás, existe uma oração na Bíblia que devemos fazer, porque se não fizermos, é desobediência. E fazendo esta oração, temos 100% de certeza de que Deus nos ouvirá. É aquela oração de Mateus 9, quando Jesus Cristo disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Uma igreja que ora e diz: Senhor, levanta entre nós missionários. Levanta no nosso meio, levanta no nosso movimento, nossos adolescentes, nossos jovens, os adultos. Senhor, levanta entre nós obreiros, porque nós sabemos que as searas estão vazias, que os trabalhadores são poucos. Quase não oramos assim, mas deveríamos, porque foi Ele que mandou fazer essa oração. Qual é o preço da obra missionária? Eu digo, sem medo nenhum de errar, que o preço é a renúncia. Por quê? Porque renúncia e obediência estão intrinsecamente ligadas. Uma depende da outra, uma leva a outra. É impossível obedecer a Deus sem negar a nós mesmos, sem renunciar a nós mesmos, sem dizer não para nós mesmos. É impossível realizar a obra missionária sem renúncia, sem autonegação, sem abrir mão de nós, a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos alvos, os nossos desejos e até os nossos caprichos. Se existe alguém servindo a Deus integralmente no campo missionário, é porque esta pessoa passou por esse processo de negar a si mesmo e obedecer a Deus. Diante do desafio de levar Cristo para todas as tribos, povos e raças, eu quero considerar com você algumas áreas de renúncia, bem fáceis e objetivas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Vamos olhar para os discípulos. Vamos olhar para os apóstolos. Aliás, a palavra grega para apóstolo é apostelo, e é daí que veio a palavra missionário, que quer dizer aquele que é enviado. Estes que o Senhor Jesus Cristo chamou, treinou, preparou e os transformou em promotores do Evangelho para o seu mundo. Marcos capítulo 1, me acompanhe nos versículos 16 a 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A primeira área que eu quero considerar aqui na experiência desses dois homens aqui, Simão e André, ou Pedro e André, é a renúncia econômica. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus os chamou e eles o seguiram. Isso é obediência. Isso é obediência. Mas antes de a Bíblia dizer que eles o seguiram, ela registra algo importantíssimo. Ela diz que eles deixaram imediatamente as redes. Isso é renúncia. Porque a renúncia precede a obediência. Agora pense comigo, Pedro e André tinham uma boa razão econômica
para não seguirem a Jesus Cristo, não se tornarem os seus seguidores e os seus missionários, os seus apóstolos. Eles tinham uma boa razão. Qual era? As redes. E essas redes eram a sua microempresa pesqueira. Eles viviam disto. Esse era o ganha-pão. Essa era a fonte de lucro. Era assim que eles ganhavam seus recursos. Investiam em si mesmos, no seu próprio negócio. Mas quando o Senhor Jesus os chamou para se tornarem os seus seguidores e os seus divulgadores, a Bíblia diz que eles deixaram as redes e seguiram a Jesus Cristo. Muitos crentes estão ouvindo o chamado missionário do Senhor, até têm uma convicção no coração de que é isso que Deus quer que eles façam, mas lá no fundo não tem coragem de abrir mão do seu salário, do seu emprego, para se entregar ao Senhor e servi-lo integralmente na sua obra. Você também tem uma boa razão? Eu me lembro que quando eu terminei o meu treinamento missionário, isso foi no ano de 1995, final de maio. Então eu fui divulgar em algumas igrejas e eu cheguei aqui no Amazonas como missionário no mês de setembro de 95. E eu precisava ter 4 salários mínimos para sobreviver como missionário lá na cabeça do cachorro, no nariz do cachorro, se você está familiarizado com o mapa da região norte, na fronteira do Brasil com a Colômbia, lá onde a missionária Duca, que está aqui, também trabalha, lá naquela região. Mas eu só tinha um salário mínimo. Um salário. E a Simone, que na época era minha namorada, disse: mas querido, você vai, se você não alcançar os 4 salários? E eu disse para ela: querida, se Deus me der as passagens, eu vou. E sabem, Deus me deu as passagens. E eu precisei confiar que Deus iria suprir as minhas necessidades. E eu vim com o que eu tinha e fui para o campo missionário. Quero dizer para vocês que nunca passei fome, nunca passei necessidade alguma, que Deus supriu as minhas necessidades usando pessoas de quem eu nunca ouvi. Experiências diversas, porque o dedo que aponta a direção para onde você deve ir, esse dedo pertence à mão que sustenta. Missão Nova Cibos do Brasil tem um cartaz com um homem de terno segurando a Bíblia contra o peito e dizendo: eu iria até os confins da terra, Senhor, se o Senhor me chamasse. Mas no pano de fundo dessa mesma ilustração, esse homem está todo acorrentado, há correntes no seu pescoço, nos seus braços, na sua cintura, nas suas pernas, e essas correntes estão lá atrás, amarradas, emaranhadas aos bens desta vida, às riquezas, às fortunas. Era um blefe, era falácia. Ele não daria um passo à frente, porque aquele coração estava completamente amarrado às coisas desta vida. Muitos pensam que são muito importantes para deixar tudo o que fazem para se envolverem na obra missionária. Ah, mas eu sou um médico. Ah, mas eu sou formado nisso. Ah, eu sou formado naquilo. Eu ser um missionário? Não, eu poderia ser mais útil aqui, fazendo isso, e eu poderia sustentar missionários. Eu poderia mandar dinheiro para outros. Em outras palavras, eu sou bom demais. Eu sou importante demais para fazer esse trabalho. Mas sabem de uma coisa? É exatamente o contrário. A obra missionária é muito importante. A obra missionária é tão importante que é um grande privilégio servir nesta obra. Eu quero dizer que é assim que eu me sinto.
Eu me entreguei para missões. Quando Deus me chamou para missões, eu tinha 13 anos. Com 16 anos, Deus me mostrou claramente a obra ou a área que Ele queria me usar. Com 18 anos, depois de prestar o serviço militar, eu saí da minha cidade do interior do Rio de Janeiro e fui para Minas Gerais, a primeira vez que eu tinha saído do meu estado, para me preparar para ser um missionário no meio dos povos indígenas. E sabe o que eu digo? Que privilégio é o meu. Que privilégio é o meu de ter sido chamado pelo Senhor para servi-lo no lugar que Ele quer, da maneira que Ele quer e no tempo que Ele quiser. Essa obra é importante demais e privilegiados são aqueles que atendem ao chamado de Deus e se entregam a Ele. Anos atrás eu ouvi e depois conheci o senhor Darel, um executivo de um importante banco internacional aqui no Brasil. E o Darel ouviu que a missão Asa de Socorro, que é uma agência de aviação missionária, precisava de um avião. E o Darel tinha um avião. E não, o João Tavares sabe bem disso, não era apenas um avião, mas era um Caravan, um grande avião, um avião caríssimo. E o Darel sentiu no coração o desejo de doar esse avião. Só que ele, conversando com Asa de Socorro, colocou uma condição: eu dou o avião, mas vocês também têm que aceitar o piloto junto. Ou seja, ele deu não apenas o avião para a obra missionária, mas também deu o seu próprio coração. E serviu como piloto missionário durante alguns anos. Irmãos, grande privilégio. Vamos orar para que Deus nos dê um coração desprendido das coisas deste mundo. Que o que brilhe diante dos nossos olhos não sejam os cifrões, o brilho do ouro, mas o brilho da glória do Senhor Jesus Cristo. O encantamento que é ser parte desta grande obra de fazê-lo conhecido aqui e até os confins da terra. Uma segunda área desse preço é a renúncia social. Me acompanhe na leitura dos versos 19 e 20, de Marcos capítulo 1. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Jesus também o chamou e a Bíblia diz que eles o seguiram. Isso é obediência. Mas antes de seguirem a Cristo, a Bíblia também registra o seguinte, que eles deixaram o seu pai e os empregados. É renúncia. A renúncia precede a obediência, ou a renúncia é um componente, é um ingrediente indissociável da obediência. Pense comigo, Tiago e João tinham uma boa razão para não seguirem a Jesus Cristo. O seu pai e os seus amigos, os seus colaboradores, aquelas pessoas que faziam parte do seu círculo mais objetivo, mais direto de relacionamento. Zebedeu era o pai deles e os empregados, aqueles homens com os quais trabalhavam dia a dia. Mas a Bíblia diz que eles deixaram seu pai e os seus amigos, os outros trabalhadores, e eles seguiram após Jesus. Renúncia social. Inúmeras pessoas, mesmo convictas do chamado missionário, não se entregaram ao Senhor por conta das relações sociais e familiares. Pesaram na balança e decidiram
preferiram continuar no convívio familiar do que obedecer ao Senhor no lugar onde Deus queria usar as suas vidas. Mateus 10:37 diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, Jesus diz, não é digno de mim. Esse foi um dos maiores preços na vida da minha esposa, de Simone. Não foi a carreira brilhante que a medicina poderia oferecer a ela, ou outras coisas, mas o fato de viver longe dos seus pais e das suas duas irmãs que são gêmeas e de todos os seus familiares. Isso foi sempre o peso maior, a dor maior, e ainda é. Mas o Senhor é digno, o Senhor merece. Todos os missionários hoje espalhados aqui no nosso Amazonas, no Brasil e nos mais recônditos rincões do mundo, eles estão lá, distanciados dos seus familiares, longe do convívio dos seus amigos, dos seus relacionamentos, desde cedo, do seu bairro, da sua casa, estão lá. Seus filhos nasceram em lugares distantes, estão sendo criados em ambiente geográfico diferente dos seus. Tudo isto por causa do Cordeiro Jesus Cristo. Porque Ele é mesmo digno, Ele é merecedor. Se você e eu não estivermos dispostos a fazer pelo menos isto, pelo que o Cordeiro Jesus Cristo fez por nós, nós precisamos questionar a nossa vida, a nossa gratidão pela salvação que Ele nos deu. Terceira característica da renúncia é a renúncia pessoal. Abra comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Do verso 3 ao verso 6. Lucas 5, do verso 3 ao verso 6. Renúncia pessoal. Diz assim esse texto. Lucas 5, de 3 a 6. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Ou seja, vai lá no meio, vai lá longe, onde o mar é aberto, na verdade era um lago, no largo do lago. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E o verso 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Pedro tinha uma boa razão para não obedecer a Jesus Cristo. A sua experiência. Suas razões pessoais. Afinal, Pedro era um pescador experiente. E aquela mesma noite, ele tinha batido a rede no lago ou no mar da Galileia, inúmeras vezes, e não pegou nada. Como um pescador experiente sabia, esse mar não está para peixe hoje à noite. Voltou, estava lá lavando as redes, e Jesus então diz, este é o mesmo episódio do chamado de Pedro, só que Lucas dá esse detalhamento. Então, Jesus diz para ele: Simão, vai lá no largo, lá no meio do mar, e lança de novo a rede. E Pedro então disse: mestre, eu fiz isso a noite inteira,
Eu já fiz isso, Senhor. Essa é a minha experiência. Inclusive, Senhor, é uma paráfrase minha, claro. Inclusive, Senhor, essa é a minha convicção. Não deu certo, eu sei, eu experimentei, porém, porque é o Senhor quem está falando, sob a tua palavra eu vou fazer de novo. E a Bíblia diz que Pedro foi, e em obediência à palavra do Senhor, ele lançou de novo as redes, e foi diferente. E o verso 6 diz que dessa vez, em oposição à própria experiência de Pedro, ele pegou tanto peixe, que as redes quase se romperam. Pedro tinha uma boa razão para dizer: Senhor, não vai, não dá certo, eu já sei, eu já experimentei, eu entendo, mas Pedro deu uma pausa para ele mesmo, deu um stop na sua convicção e disse: sob a sua palavra eu vou fazer de novo. Foi, fez e não se arrependeu. Não se arrependeu. Por graça eu quero dizer para vocês, eu tinha outros sonhos antes de ser missionário. Havia outros desejos no meu coração. Você pode rir e eu não vou me importar, que apesar de todo esse tamanho, o meu sonho era ser um oficial da Marinha de Guerra do Brasil. Esse era o meu sonho. Eu estava dando passos na minha adolescência para isso, me correspondendo. Era um amigo meu e eu, era o nosso sonho. Ele de fato foi para a Marinha, se tornou um marinheiro, mas Deus cruzou os meus planos pessoais com os planos dele. Deus em algum momento disse para mim: olha, essa aqui é a minha agenda para você. Pode fechar sua agenda, porque essa é a minha agenda. Esses são os meus planos. É isso que eu quero para a sua vida. Eu quero te usar na minha obra missionária. Eu quero que você seja o meu missionário. E sabe, por graça de Deus, eu respondi como Pedro respondeu: Senhor, eu tenho planos, eu tenho sonhos, mas porque é a sua palavra, eu vou me lançar a ela. E eu olho para trás e tenho a mesma experiência que Pedro. Eu nunca me arrependi. Valeu a pena, está valendo e sempre valerá, porque seguir a Jesus Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Se entregar a Ele, para a vontade dEle, para realizar o plano dEle, no lugar dEle, no tempo dEle, da maneira dEle, não há algo mais fascinante do que isto. E é exatamente isto que enche o nosso coração de prazer e de vontade de continuar, de caminhar mais, porque Jesus Cristo fascina a vida daquele que se entrega a Ele. É curioso que há tantos crentes que têm medo de se entregar à vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quer fazer um teste? Quer mesmo fazer um teste? Eu não sei se você vai querer fazer, pode fazer outra hora, mas o teste é o seguinte: sinceramente pare diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser, no lugar que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Eu tenho esse sonho aqui, Senhor, eu quero ser esse profissional bem-sucedido, eu quero fazer essa pós, esse mestrado, Senhor, eu quero ter um emprego assim, eu quero ganhar assim, eu quero morar em tal bairro, eu quero morar em tal condomínio, Senhor, eu estou cheio de planos, de alvos, de desejos, e não tem nada errado com isso, mas Senhor, eu declino tudo isso e coloco aos pés do Senhor e digo para o Senhor: usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser, no lugar que o Senhor quiser, da maneira do Senhor. Pai, eu quero ser
aquele crente que o Senhor quer que eu seja para adorar o Senhor. Faça essa oração. Sem ficar com medo. E se Deus me chamar para ser um missionário entre os índios? E se Deus me mandar para a África, para a Ásia, para ser um missionário em culturas islamizadas, culturas budistas? E se Deus quiser me mandar no meio de um povo onde há um risco, pregar o Evangelho? Quando as pessoas começam a pensar assim, eles desistem de fazer essa oração. Mas irmãos, deixe-me te dizer, essa é a oração que todo crente tem que fazer. Essa não é uma oração de missionário. Eu orei essa oração, mas essa não é uma oração só de missionário. Essa é uma oração de todo crente em Jesus Cristo, que reconhece que recebeu de graça, como diz o autor aos Hebreus, esta tão grande salvação. E é um privilégio, é uma honra servi-lo onde Ele quiser. E eu não tenho medo nenhum de dizer que se todo crente em Jesus Cristo fizesse essa oração, o contexto missionário seria outro. O avanço da obra missionária seria outra. Se nós não estivéssemos tão amarrados a nós mesmos, presos a nós mesmos, focados em nós mesmos e não voltados para o Senhor. Aliás, a indisposição de fazer esta oração demonstra uma grande incredulidade no coração, porque duvida da bondade, da sublimidade de Jesus Cristo. Ou será que Jesus Cristo é muito ruim ao chamar alguns para mandar para a obra missionária? Não, de jeito nenhum. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar a nossa cabeça. Sabe que alguns crentes, como alguns crentes pensam? Eles pensam assim: eu vou arrumar um lugar para Deus na minha agenda. Aí, no dia, ele consegue encaixar lá uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos para Deus ali na agenda, para que ele, no final do dia, ponha a sua cabeça no travesseiro e tenha uma consciência boa ao dizer: eu tive um tempo para Deus na minha agenda. Mas, meus irmãos, apesar disto parecer muito bom, ter um lugar para Deus na nossa agenda, apesar disso parecer muito bom, está completamente errado. Isso está absurdamente errado. Porque nós não devemos arrumar um lugar para Deus na nossa agenda. É o contrário. Nós devemos nos colocar na agenda de Deus. Nós devemos nos dispor e dizer: Senhor, Tu tens a Tua agenda. Essa agenda que foi feita na eternidade passada. Só tem planos perfeitos e eternos. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo, usa a minha vida. Esta vida já acabará. É um vapor, é um suspiro, é uma neblina, é uma fumaça. Hoje eu sou belo, bonito, jovem, daqui a alguns anos, você já sabe, a beleza não será a mesma. A vida passa, mas o que é a nossa vida diante da infinitude? Do privilégio de estar para sempre com o Senhor e dizer: que privilégio eu tive de orientar a minha vida pelo plano do Senhor. E não de ter manipulado as coisas e ter arrumado um lugarzinho para o Senhor na minha agenda. Jesus mandou Pedro ir ao largo do mar e lançar as redes. Meus irmãos, é no largo do mar, com todo o respeito às necessidades que temos aqui, mas muitos já estão pescando por aqui. É preciso alguém ir mais longe, no largo do mar, lá naqueles recônditos rincões, onde há indivíduos, famílias, clãs, grupos inteiros, povos inteiros, onde o Evangelho ainda não chegou. Alguns anos atrás eu estava na Tailândia
e tivemos uma reunião com os missionários das Novas Tribos que trabalham na Indonésia. E nós mandamos recentemente um casal de brasileiros para servir na Indonésia. Estávamos conversando com a liderança da Indonésia sobre esse casal. E eu fiz uma pergunta àqueles irmãos. Se Deus levantar mais brasileiros para servir na Indonésia, há ainda outras oportunidades? E o Doug Berglund me respondeu o seguinte: Sérgio, existe uma ilha na Indonésia chamada Ilha Maluku. Tem nada a ver com o maluco que a gente pensa. Ilha Maluku, e nessa ilha há cerca de 100 povos. Eu disse 100 povos que precisam de missionários. Agora, no mês de outubro, eu farei uma viagem ao Acre. Vou subir o rio Purus e lá vou visitar aldeias, porque há 20 aldeias. Não são 20 casas, não são 20 famílias, são 20 aldeias do povo Kulina, um povo que ainda não tem uma igreja entre eles. Eu vou visitar essas aldeias com a perspectiva de abrirmos um trabalho missionário nesse rio, ou ao longo desse rio, caminhando para o Peru, com a perspectiva da Missão Novas Tribos, mandar um casal, 2 casais de missionários para viverem lá, aprenderem aquela língua, aquela cultura e pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Nós queremos mandar missionários para lá. Deus pode usar a sua vida. Deus pode, se Deus quiser, Ele pode contar com você. Encontrará em você um coração aberto, sensível à sua voz, que o obedecerá. Na Índia, um missionário viu uma família às margens do rio Ganges, um rio sagrado para os hindus. E aqueles missionários sentiram que deveriam se aproximar daquela família que estava aparentemente triste. E eles o fizeram, e chegaram e evangelizaram a família e falaram de Jesus Cristo. E aquelas pessoas ouviram o Evangelho e creram. Mas aquelas pessoas fizeram uma pergunta para os missionários: por que é que vocês não chegaram 5 minutos antes? Por que vocês não chegaram 5 minutos antes? Porque nós estávamos numa crise existencial enorme. Procuramos o nosso guru e eles disseram que deveríamos fazer uma oferenda a Shiva, um dos deuses, um dos milhares de deuses da Índia. E foi dito que nós deveríamos lançar o nosso filho para os crocodilos. E nós acabamos de fazer. Por que é que vocês não chegaram 5 minutos antes? Nós estamos demorando demais. Estamos parados demais, enquanto os povos estão sofrendo o resultado de sua incredulidade, de sua ignorância, porque não conhecem a Jesus Cristo. Eu vou terminar ilustrando com um exemplo do que significou renúncia para a obra missionária. Eu tenho vários exemplos, mas eu vou dar só esse. Aliás, esse também eu já falei há alguns anos atrás, mas sempre tem gente nova, então é bom ouvir. É a experiência de Zinzendorf e o oleiro. No dia 13 de agosto de 1727, houve um avivamento entre um grupo de tchecos refugiados na Saxônia, que é a atual Alemanha, chamados de morávios. O líder daquele movimento era Nicholas von Zinzendorf. E esta pequena igreja
conhecida na história de missões chamada de Morávios, a igreja dos Morávios ou a igreja moraviana. Essa pequena igreja enviou mais de 200 missionários para todos os continentes da terra e mudou o rumo da nossa história. Já no fim deste movimento, Zinzendorf desejou fortemente no seu coração enviar um missionário para alcançar os esquimós, também chamado de Inuits, lá no Alasca. E ele então decidiu ir e falar com um homem simples daquela aldeia, um oleiro, um homem de meia idade, solteiro, que fazia vasos de barro para viver. Lembra quando eu disse que Deus pode usar a qualquer um? E pode mesmo. Deus pode usar a sua vida. Mas Zinzendorf não tinha mais dinheiro, ele era um homem riquíssimo. E gastou toda a sua fortuna sustentando missionários, enviando-os para todos os lugares do mundo. Ele não tinha mais dinheiro e nem mesmo tinha uma equipe para enviar com aquele homem, o oleiro, como ele fizera nos anos anteriores. Mas após orar, ele chamou aquele oleiro em um fim de tarde e disse: Senhor oleiro, eu creio que é vontade do Senhor que alcancemos os esquimós com o Evangelho. E eu quero lhe desafiar a ser esse missionário. Porém, há algumas coisas que o senhor precisa saber se o senhor aceitar ir. Não há mais ninguém para ir com o senhor. Não há uma equipe. Se o senhor aceitar, o senhor terá de ir sozinho. Também não temos mais dinheiro para lhe dar. Somente poderá ir como peregrino e sem sustento certo. E há mais uma coisa, senhor oleiro, que o senhor precisa saber. Pela distância e pela dificuldade de chegar àquela região, eu creio que, se o senhor for, o senhor jamais voltará aqui. É uma viagem sem volta. Aquele oleiro pensou por um momento e disse: falar de Jesus? Se você puder me dar um par de sapatos usados, amanhã eu irei. Imagino que aquele homem estivesse descalço naquele momento, e então a sua única exigência ao dar a sua vida à causa de Cristo era ter um par de sapatos usados. A história diz que Zinzendorf, o conde Zinzendorf, voltou para casa e ficou muito pensativo com a resposta do oleiro. E ele decidiu: amanhã bem cedo eu vou à casa do oleiro, para ter certeza que ele de fato entendeu a seriedade do assunto. E ele o fez. Ainda escuro, ele chegou na casa do oleiro e bateu palmas. E nada. E finalmente um vizinho abriu a sua porta e disse: senhor conde, o senhor aqui tão cedo? E ele disse: sim, eu vim porque eu quero falar com o oleiro. E aquele homem disse: ele saiu já muito mais cedo e ele se despediu de mim como quem nunca mais voltará. Eu te pergunto, será que valeu a pena a entrega daquele homem simples, de meia idade, que aceitou ir sozinho, sem sustento, para um lugar difícil? Será que valeu a pena? Hoje nós vemos o resultado daquela entrega incondicional no século XVIII. Mais de 50% dos esquimós da terra são crentes em Jesus Cristo. Valeu a pena. Sim, valeu a pena. Deixe-me te dizer só mais isto do Charles Studi. Ele era um milionário inglês,
campeão nacional do cricket, um esporte muito comum na Inglaterra, mas, entendendo o chamado missionário, ele desfez-se de tudo e ele distribuiu toda a sua riqueza para as organizações Moody, do grande evangelista Moody, e para os orfanatos de George Miller. E Carlos Studd foi para o campo missionário. Serviu na China e na Índia por muitos anos. Voltou à Inglaterra muito doente. E quando agora queria ir para a África, foi ao médico e ouviu o seguinte do médico: o senhor é um museu de doenças tropicais ambulantes. E o médico disse que se ele fosse para a África, ele morreria em 3 meses. Sabe o que Carlos Studd falou? Deus me disse para ir para a África. Ele não me falou por quanto tempo. Eu vou. E foi. E serviu durante anos, ainda na África, como missionário. É dele a célebre frase: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por ele. Renúncia é o preço da obra missionária. Deus pode usar a sua vida, jovens. Deus pode usar a sua vida. Não, eu não estou perguntando quais são os seus sonhos, sua carreira, o quanto você quer ganhar, o que você quer fazer. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando, Deus pode usar a sua vida. Você tem um coração rendido a Cristo o suficiente a ponto de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me do jeito que o Senhor quiser, na maneira que o Senhor quiser, no lugar que o Senhor quiser. Irmãos, no final, só uma coisa terá valor, nada mais. Tudo mais será vaidade. Só uma coisa terá valor: se você viveu do jeito que glorificou a Deus. Se a sua vida foi vivida para a glória de Deus e não para você mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém. Faz-me forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, desde aqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, bons prazeres em teu lugar. Mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar.